Bom, torcedor vascaíno, como é bom. Como é bom um dia após a vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vitória contra o Vitória no Barradão. Uma vitória importante que recoloca o Vasco da Gama na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que deixa o Vasco ainda mais perto do G6. Vaga, no caso, grupo, dos 6 primeiros colocados, que dá vaga a Libertadores de 2025. E olha, meu amigo torcedor vascaíno, sinceramente, se já tá bom, tem como melhorar ainda mais. Porque temos novidades a trazer aqui a você neste Acorda Vascão sobre movimentações no mercado. O Vasco ganhou ontem, porém hoje, segunda-feira, é o último dia de janela de transferências entre clubes aqui no Brasil. E se o Vasco quer comprar ou pegar qualquer atleta por empréstimo, terá que regularizar o jogador até a meia-noite de hoje. E o Vasco corre contra o tempo para isso. E olha, meu amigo, tem dois nomes aí que podem fechar até o final desse dia. O meio-campo suíço Maxi Domingues e também o zagueiro Ian, argentino de muita qualidade, cria das categorias de base do New Old Boys. A gente, é claro, vai falar sobre isso, um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas informações e muitas novidades. Novidades sobre a vitória de ontem contra o Vitória. E novidades sobre esse mercado. E olha, te aviso, hein? Será uma segunda agitadíssima na colina histórica. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, pô, não pode perder tempo, né? Se inscreva. Você que já curte o nosso conteúdo, você que já está aqui diariamente, você que realmente gosta da forma com que a gente te informa as notícias do Vasco, de verdade mesmo, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela aí e já faça parte da nossa família. Nós estamos nesse momento por detalhes de chegar à marca gigantesca dos 138 mil inscritos, então conto muito com a ajuda e o apoio de todos vocês, deixando a sua inscrição. E é claro, né? Você que está aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal, está conhecendo aí primeiramente como funciona aqui o negócio, assista ao vídeo com calma, com tranquilidade. E aí lá no final, se você gostar, lá no final, se você realmente curtir a forma com que a gente te informa, aí você siga o nosso canal, se inscreva e ajude o nosso crescimento. Além disso também, vou te pedir o seguinte, estamos fazendo um trabalho muito legal a partir de agora lá no nosso Instagram. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, nos siga lá, para que através também desse perfil você não perca nada do nosso Vasco. Notícias mais rápidas, vídeos mais curtos e muita informação e interatividade maior com você. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama, a começar, sem dúvida nenhuma, falando sobre o Vasco da Gama, que ontem, às 6h30 da tarde, enfrentou o Vitória dentro do Barradão e venceu pelo placar de 1-0. O Vasco termina aí a partida com 56% da posse, chegando exatamente 9 vezes ao gol do Vitória, sendo que dessas 9, 6 finalizações foram certas, e em uma dessas 6, aos 27 minutos da segunda etapa, o Vasco da Gama marca o único gol do jogo, feito pelo zagueiro João Vitor. E de forma curiosa, o João Vitor, zagueiro aí que já teve passagens por Benfica, Corinthians e o próprio Vasco da Gama durante a sua carreira, marcou o primeiro gol dele como profissional. O João Vitor não havia, antes de ter marcado esse gol ontem, feito um gol durante toda a sua carreira. Atleta de 26 anos de idade que nunca havia balançado as redes. Então, primeiro golzinho dele aí com a camisa profissional, passagens por Corinthians, por Atlético Goianiense, por Benfica, por Nantes. O primeiro golzinho dele foi com a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um momento muito especial, um momento muito legal. Vitória essa que, é claro, fez com que o Vasco conseguisse conquistar, além dos 3 pontos, voltar à 8ª colocação. E por que eu digo isso? Porque
porque o Atlético também venceu nessa 25ª rodada a equipe do Grêmio também ontem na Arena. O Atlético ele tem nesse momento 33. Se o Vasco não vencesse a equipe do Vitória, o Vasco da Gama ficaria até mesmo na 11ª colocação, que o Inter também conseguiu conquistar a vitória. Então olha como realmente os 3 pontos conquistados ontem no Barradão foram importantes. O Vasco terminaria a rodada na 10ª, termina a rodada na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. 5 pontos do Bahia, que é o atual 7º colocado, e a 7 pontos do São Paulo, que é o atual 6º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco olha mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Lembrando que ainda é importante sempre frisar, o Vasco tem 34, está 7 do G6, porém tem também um jogo a menos, contra o Cuiabá em São Januário, partida marcada já para esse próximo dia 25 de setembro. Então o Vasco fecha aí essa 25ª rodada, vai para uma data FIFA com tranquilidade para trabalhar. A 7 pontos do G6 e a 9 pontos do Z4. Hoje é 9 do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Vasco tem um recorte muito bom, né? São 8 partidas sem perder, no caso com 5 vitórias e exatamente 3 empates, números que o torcedor vascaíno não estava há muito tempo acostumado a ver, né, no nosso Vasco da Gama. É uma vitória, 2 empates seguidos contra Atlético Goianiense e Bragantino. Depois o Vasco vence o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0 pela Copa do Brasil, no jogo de volta em São Januário. Vence o Fluminense no estádio Newton Santos, empata com o Criciúma e vem nas últimas 3 vitórias seguidas. 2 vitórias contra o Atlético, uma pela Copa do Brasil e outra pelo Brasileirão, e uma vitória ontem contra a equipe do Vitória. 8 jogos, 3 empates, 5 vitórias e nenhuma derrota. E algo importante também a falar com vocês sobre esse momento do Vasco é como o Vasco da Gama hoje ele consegue entregar alegrias ao torcedor. A gente vê o Vasco na 8ª colocação, longe, né, aí do Z4. A gente olha para tudo que o torcedor vascaíno sofreu no ano de 2023, né, meu amigo? E realmente fica espantado com quanta mudança aconteceu em tão pouco tempo. Até porque o ano de 2024 também foi um ano muito sofrido, né? O vascaíno sofreu muito nesse início de 2023 com a eliminação para o Nova Iguaçu, os jogos ruins que o Vasco teve sob o comando do Ramon, os jogos horríveis, horripilantes que o Vasco da Gama teve sob o comando técnico Álvaro Pacheco. Então, assim, a chave foi virada. No ano passado, nessa mesma 25ª rodada, que hoje o Vasco está aí na 8ª colocação, perto do G6, o Vasco no ano passado, ele estava dentro da zona. O Vasco no ano passado, exatamente nessa mesma rodada, estava na 17ª colocação, com 26 pontos, atrás de Goiás e Santos, que à época tinham 27, longe de ver aí um tempo mais tranquilo, um tempo mais calmo. No ano passado, na 25ª rodada, o Vasco estava sendo goleado pelo Santos dentro da Vila Belmiro, com aquele show do Soteldo, subiram na bola, e a grande preocupação, né, que ali, praticamente, o Vascaíno, ele falou, a gente vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, em 2020, ano que também cai a Série B do Brasileirão, na 17ª colocação com 26 pontos, atrás do Bahia, do Sport e do Atlético Paranaense. O Vasco nessa rodada, à época, empata com o Fluminense pelo placar de 1-1, com um gol marcado pelo Cano aos 47 minutos do segundo tempo. Então, assim, o Vasco ele está conseguindo, em 4 anos, 2020, 2022, 2023 e 2024, num período de 4 anos, o Vasco da Gama ele consegue ter a sua melhor classificação dentro do Campeonato Brasileiro. Então é importante a gente olhar para isso e ver como o trabalho vem sendo bem feito. E um trabalho que vem sendo muito bem feito, meu amigo, me desculpe, envolve o Paiva, é claro, envolve o elenco, é claro, mas envolve muito, na minha opinião, esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que ontem foi simplesmente ovacionado pelo torcedor vascaíno que estava presente na Bahia, que é o Pedrinho. E realmente, Pedrinho tem que ser digno de ser ovacionado. O que esse presidente está fazendo pelo Clube de Regatas Vasco da Gama é algo completamente impressionante. Pedrinho virou a chave desse grupo. Pedrinho pregou um elenco derrotado, um elenco que tomou de 6 para o seu maior rival, um elenco que estava com 4 jogos, depois daquele período do Álvaro Pacheco, 3 derrotas e um empate. Um empate ridículo, vergonhoso mesmo contra o Cruzeiro em São Januário. Um elenco que não jogava, um elenco que não fazia nada. O Pedrinho conseguiu pegar esse elenco morto de fato e virar a chave. Passa muito pelo trabalho do Paiva, com toda certeza. Mas o Pedrinho é alguém que deve ser muito respeitado pelo torcedor do Vasco, por tudo aquilo que ele fez dentro de campo e por tudo aquilo que ele vem construindo fora dele. O Vasco ele retorna ao Rio nessa tarde de segunda-feira. Informações aqui, o elenco vai ganhar um período legal de folga.
folgará hoje, segunda, amanhã, terça e também na quarta. E quinta-feira será o dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Já avisando, o jogo estará acontecendo pela Copa do Brasil na quinta-feira que vem. Então o Vasco terá quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 8 dias de preparação para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, precisando, é claro, apenas de um empate para conseguir chegar às semifinais. E Rafael Paiva falou exatamente sobre esse grupo, sobre esse elenco e sobre a vitória importante ontem que teve contra o Vitória no Barradão. Boa noite. Acho que sim, eu acho que a equipe tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu, alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então, a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol, para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, largar o placar, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo aí. É isso, a gente tentou ter mais jogador no entre linhas, né? A gente sabia que o Vitória ia tentar nos pressionar e a gente queria ter, ao mesmo tempo de ter profundidade, de empurrar a linha de 4 do Vitória para trás, a gente gostaria de tentar jogar no entre linhas, né? E só que o Vitória encaixou muito bem a marcação ali, transitou muito forte. Eu acho que esse foi a maior dificuldade que a gente teve no primeiro tempo, de controlar a transição do Vitória, né? Muito forte, jogadores muito potentes pelo lado, e daí a gente teve que correr muito para trás, né? A gente não conseguiu ter o controle do jogo que a gente gostaria, né? De tentar chegar mais ali nas costas dos volantes do Vitória, para a gente conseguir atacar a profundidade depois. Acho que a gente até conseguiu em alguns momentos, algumas trocas de passes ali, mas não da forma que a gente gostaria. E, enfim, a gente está tentando buscar todas as estratégias e alternativas aí na hora que for preciso, né? O campeonato vai afunilando, a Copa do Brasil afunilando cada vez mais, então a gente precisa ter cada vez mais estratégias aí que a gente possa mudar o jogo, né? Então a gente tem conseguido aí em alguns jogos sair atrás e mudar estrategicamente dentro do jogo para buscar as vitórias, e a gente está buscando várias formas de tentar evoluir, de tentar extrair o máximo dos jogadores, e essa foi mais uma forma de tentar estruturar um jogo diferente ali. Meu amigo torcedor vascaíno, é dessa forma. Paiva muito feliz, muito animado. Paiva volta a repetir a mesma coisa que a gente tem falado sobre o Pedrinho, alguém também muito importante para que esse elenco do Vasco da Gama tenha virado a chave, nesse momento consiga dar tantas alegrias a todos nós, torcedores vascaínos. Mas vem mais por aí, né? Vem mais saídas e vem mais chegadas. Hoje, a expectativa é que nessas próximas horas, Eric Marcos venha a ser anunciado como mais novo reforço do Ludogorets, da Bulgária. Ontem o atleta partiu em direção à Bulgária, inclusive, embarcou aí, né, em direção ao país do leste europeu. A expectativa é que esse anúncio saia nas próximas horas. O Vasco vai emprestar o Eric Marcos para o Ludogorets até o meio do ano que vem e terá ainda uma opção de compra no valor de 1.800.000 euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno aí de 12 milhões de reais. Eric Marcos, um jogador que sempre foi tratado como uma promessa da base Cruz Maltina, um cria da base do Vasco da Gama, um jogador que tinha até um contrato considerado longo com o Cruz Maltina até dezembro de 2027, foi lançado no profissional do Vasco no ano de 2022, jogador aí que tem 32 partidas com a camisa do Cruz Maltina e 2 gols marcados. Essa temporada de 2024 foi a campo apenas em 9 partidas. O último jogo foi no empate contra a equipe do Criciúma 2 semanas atrás, onde ele entrou no segundo tempo do jogo. Informações aí é que ele já viajou, já chegou à Bulgária, realizará exames médicos nessas próximas horas para assinar esse contrato de empréstimo com o Ludogorets. Desejamos aí, é claro, todas as sortes do mundo ao Eric Marcos, que ele brilhe por lá e leve o Vasco da Gama, por ser um cria, a cada vez mais pessoas. Mas o Vasco não quer apenas liberar jogadores. Essa segunda será uma segunda definitiva para saídas e para chegadas. E ontem o Paiva foi questionado exatamente sobre isso na entrevista coletiva. Será que teremos chegadas no Vasco, Paiva? Você precisa de reforços? Responde aí, o torcedor vascaíno. Quero ouvir.
A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer, de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com Marcelo, Pedrinho, Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão, né? E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base e a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante, a gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente acredita muito no que a gente tem que acreditar e eles estão dando a resposta, a gente tem que dar o voto de confiança porque a gente está conquistando coisas grandes, né? A gente vem aí do 7º, 8º jogo sem perder, nos últimos 6 jogos são 5 vitórias, então a gente tem que dar os parabéns para o grupo pelo tudo que eles estão fazendo e a gente vai tentar melhorar sempre com o que a gente tem na mão. Então, meu amigo torcedor vascaíno, Rafael Paiva, respondendo desse jeito, fugindo até um pouquinho da resposta, mas sempre respeitando muito pessoal desse atual elenco do nosso Cruz Maltino. Mas mesmo que o Paiva diga isso, teremos sim contratações. Um nome que a expectativa é que feche nessas próximas horas, caso não seja confirmado nas próximas horas, até por ter tempo para isso nos próximos dias, é o Luan Pérez, jogador que já assinou a rescisão contratual com o Fenerbahçe da Turquia e vem para o Rio de Janeiro ainda nessa semana para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco, porque ele não precisa assinar hoje, que é um jogador que está livre no mercado. Como ele assinou a sua rescisão com o Fenerbahçe, é considerado um ativo livre, jogador livre, e a janela ela permite que o Vasco possa contratar atletas livres no mercado mesmo após o período dessa segunda-feira, mesmo após essa transação entre clubes. Hoje, segunda-feira, é a data limite para a transação entre clubes. O Vasco não pode mais comprar ou emprestar nenhum jogador a partir de 00:01. Isso é o que diz a janela. A partir de amanhã, o Vasco pode investir, pode contratar atletas livres no mercado, que é o caso no caso do Luan Pérez. Então, expectativa aí que o jogador desembarque no Rio nesses próximos dias para assinar esse contrato com o Vasco, tudo certo praticamente entre as partes, uma novela antiga que enfim terá um desfecho. Continuando no campo aqui da zaga, outro nome que o Vasco tenta fechar nessas próximas horas, e aí é um atleta que o Vasco tem que fechar ainda hoje, é o Ian Glavinovic, jogador aí argentino, um zagueiro com passagens pela seleção da Argentina. É um atleta que foi muito utilizado na temporada passada, jogador titular absoluto do New Old Boys da Argentina no ano passado, teve vários jogos aí como titular, foram 10 partidas, no finalzinho ele ganhando essa posição, né, de titular absoluto, e nessa temporada já são 18 partidas com a camisa do clube argentino. É uma promessa, um jogador que não vem com esse status de ser titular, mas é um atleta que vem com status de ser um nome com um futuro muito bom e de investimento que o Vasco da Gama acredita valer a pena ser feito. É um jogador que atua pelo lado esquerdo, é um canhoto, um jogador alto de 1,83 m de altura, e que o Vasco da Gama tem por interesse sim a sua contratação. O Vasco fez a proposta por empréstimo com opção de compra, um valor na mesa de $600 mil, algo em torno de R$3.300.000 apenas pelo empréstimo. Esse é o valor colocado aí na mesa pela diretoria do Pedrinho. O presidente do New Old Boys confirmou na tarde de ontem, a gente trouxe a vocês, que há uma negociação, ele até diz nas 2 aspas, né? É um empréstimo, mas não está ainda fechado, mas tudo indica que as negociações nessas próximas horas possam andar para que o atleta venha a ser o mais novo reforço aí do Cruz Maltino. A expectativa é gigante, de acordo com o jornalista Hernan Cabreira, que o New Old Boys aceite a proposta do jogador. Só para assim remanejar aqui um pouquinho o que eu falei, né? É um empréstimo que o Vasco fez de 1 ano. Esse empréstimo o Vasco vai pagar R$1 milhão mais ou menos para ter o jogador nesse período de 1 ano e vai ter uma opção de compra aí sim, né? No valor de R$12 milhões, mais ou menos, $2,5 milhões, dá quase isso, R$12,5 milhões por 80% do passe do atleta. Volto a repetir, jogador jovem, de 22 anos de idade, de base da seleção campeã do mundo, que é a seleção argentina, considerada uma promessa no seu país, da mesma base do Juan Esforça, atleta que hoje atua no Vasco da Gama, jogador aí que o Vasco vai negociando e tem que fechar nessas próximas horas de segunda-feira. Então o Vasco apostando de fato no seu sistema defensivo.
trazendo um jogador mais experiente, de 30 anos, e trazendo aquilo que é considerado uma promessa, que é o Ian Glavinovic, de 22, para a composição de elenco. E também, e só para falar, né, eu acho que vale a pena apostar sim. O Vasco hoje é uma equipe que sofre, mas ao mesmo tempo tem muitas opções no sistema defensivo. O Vasco tem o Michael, o Vasco tem o Léo, o Vasco tem o João Vitor, o Vasco tem agora o Luan Pérez que vai chegar. O Ian é um jogador jovem, considerado uma promessa que poderá, ao meu ver, ajudar e muito. E além do zagueiro, o Vasco também quer trazer um atleta para atuar no setor de meio campo, que no caso é o Maxime Domingues, jogador de 28 anos, suíço, com dupla nacionalidade também espanhola, canhotinho, 1,73 m, 60 kg. Ontem eu comentei com vocês, no pós-jogo, que esse jogador teria características de ponta. Fui analisar, fui observar e passa muito longe disso. Max Domingues é o que se diz de um segundo volante, pelo menos é isso que ele vinha atuando no Gil Vicente, clube no qual ele tem contrato até o final de 2026. Mas o Vasco já negociou com o Gil Vicente, o jogador vai assinar contrato com o Vasco hoje. Aliás, o jogador já assinou o contrato, com o meia suíço, e ele é aguardado no Rio de Janeiro nessa próxima quarta-feira. Ele assinou e com isso o Vasco vai regularizar até hoje, até a meia-noite dessa segunda. O Vasco precisou acelerar as tratativas e assinar antes mesmo, do jogador realizar exames médicos. Segundo informações aí do GE na noite de ontem, o Maxi assinou o acordo em Portugal e o documento foi enviado digitalmente para que o Vasco possa resolver o restante das burocracias a tempo de regularizar o atleta até a meia-noite de hoje. No Rio, o jogador ele vem, realiza os exames médicos antes de ser anunciado como mais novo reforço do Vasco. Informações é que o Vasco vai comprar 100% dos direitos econômicos de Maxime. Algo em torno de 12 milhões e 400 mil reais é o valor que o Vasco da Gama gastará para ter todos os direitos econômicos do jogador. Contrato válido aí de 4 anos com o Cruz Maltino. Ele ontem chegou a entrar em campo com a camisa do Gil Vicente, entrou na segunda etapa no empate sem gols com o Braga. Jogo válido aí pela 4ª rodada do campeonato português. Informações é que esse acordo foi costurado pelo empresário Paulo Pitombeira, empresário que no Vasco da Gama tem os jogadores Léo Jardim e também o zagueiro João Vitor. Por que eu digo que ele é um segundo volante? Porque ele exatamente nessa função atuava no Gil Vicente. Ele era o camisa 8 do Gil Vicente. Jogador que tem no SofaScore, inclusive, como pontos fortes as seguintes características: armador e alta pressão. Então é esse jogador que vai dar mais qualidade ao meio-campo do Vasco. É um atleta que pode atuar como esse segundo, um jogador que pode atuar como um meia, como um camisa 10 e gosta de atuar também pelo lado esquerdo. A gente viu o mapa de calor, é claro, a gente vai sempre trazer isso com mais detalhes a vocês, mas a gente viu ele no Gil Vicente atuando muito mais pelo lado esquerdo do campo, como esse segundo volante que cai pelo lado esquerdo, que faz uma dobradinha com o Piton, com o Payet. Tudo vai depender do que o Rafael Paiva vai querer do atleta. Mas ele no Gil Vicente gostava muito de atuar nessa característica. E talvez é o que falte no Vasco. Um Paulinho Paula, um jogador que é esse segundo volante, mas que vai para cima, que quebre linhas. Acho que não tem esse jogador dentro do seu elenco, a não ser o Paulinho, que está lesionado há tanto tempo. E o Maxime vem também para desempenhar essa função. Ter um primeiro volante mais de contenção, mais imbativo, mais um Hugo Moura, e ter um segundo volante que saia mais para o jogo, que arme mais, que quebre linhas, que afunde realmente no setor defensivo do adversário. E o Maxime é esse atleta. Bom nome, contrato assinado, reforço fechado, só resta o anúncio que deve acontecer, inclusive, nesses próximos dias. Vascão aí movimentando no mercado, contratando jogadores no apagar das luzes. Deixe a sua opinião, a gente fica por aqui. Sou a Acorda Vascão. Agora sim, se você chegou aqui pela primeira vez e curtiu o nosso vídeo, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.